Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 9. Amém? Aleluia, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 9. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 9. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9. Diz assim as Escrituras Sagradas: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém, irmãos? Pode ser no teu lugar. Sabe, irmãos, para que nada venhais a precisar. Paulo termina esse trecho da palavra aos Tessalonicenses dessa forma. É impressionante, né? Como Deus fala conosco, nos alerta. Veja você que Deus, Ele conhece tudo de mim, Ele conhece tudo de você, Ele sabe de toda a sua história, como começa, como que vai indo, como que termina. Deus é um Deus precioso, maravilhoso. A Bíblia, ela fala que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glórias. Então Deus, Ele sabe do que eu preciso, né? Ele sabe do que nós precisamos. E Ele vai dizendo para mim e para você assim, que não precisa você se preocupar, porque você não vai precisar de nada. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus, né, irmão? Então veja você que você não vai precisar de nada. Essa é a vontade do Deus Altíssimo. Deus de decanto, Deus de decoupa, Deus de melicanta, torimicantas, xeremicantas, aramaias, charamaias. Então veja você vai ter as necessidades, mas o desejo do Pai é que você saiba e entenda que é a vontade dele que você não se preocupe da sua precisão, mas que você direcione os seus olhares para Ele, que você venha olhar somente para Deus e não para as suas precisões, não para as suas necessidades. Está entendendo? Tem pessoas que elas vão à igreja, mas elas vão com aquele semblante, aquele coração, aquele olhar, aquele sentimento de olhar somente para a sua necessidade. Quer dizer, geralmente, a maioria das pessoas, elas não vão à casa de Deus, ou procuram Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus. Mas geralmente, naqueles tempos, como nos dias de hoje, a maioria das pessoas vão procurar Deus para suprir a sua necessidade. Uma necessidade de cada dia, de cada hora, cada momento.
Então veja você, e Deus fala comigo, não olhais para a sua precisão. É como se Ele dissesse para mim: olha para os céus, olha para mim, busca o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas te serão acrescidas. Você está entendendo? Então Deus conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu sentar, o meu levantar. Mas Ele também conhece das minhas necessidades. Só que a preocupação dele, assim como foi de Paulo, porque ele aprendeu com Jesus, é de que a maioria das pessoas procurava Jesus quando precisavam de um milagre, quando estavam carentes, necessitados de algum prodígio dele, sinais dele, né? Algum mover dele. A maioria era assim. Veja você o caso dos 10 leprosos. Foram lá, Jesus restaurou a pele deles, restaurou a saúde deles, e eles foram embora. E se esqueceram de Jesus, se esqueceram de que o Filho do Homem estava ali fazendo a obra. Você está entendendo? Quer dizer, eles foram embora, e a Bíblia fala que só um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 não voltaram. Foram cuidar dos seus afazeres, foram cuidar dos seus negócios, e se esqueceram dos negócios do Pai, se esqueceram da casa do Pai, se esqueceram da missão que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Jesus, Ele quando chegou na terra, Ele trouxe uma bagagem para poder fazer a obra de Deus grande, tamanha, imensa. Tanto é que Ele, irmã Tatiana, Ele convocou os 12 apóstolos. E quando ele disse para mim e para você: olha, aquele que quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e me siga. Aquele que quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e me siga. Não me siga somente para que eu possa suprir a sua necessidade. Não me siga somente para que eu possa promover na sua vida um milagre, um sinal, um prodígio que você deseja. Mas me siga com a sua cruz, em espírito e verdade, santidade e purificação, de toda fidelidade, de toda sinceridade. Era como se Ele dissesse assim: olha, vem me ajudar, vem me ajudar a fazer a obra do meu Pai, porque o meu Pai trabalha até agora, e também trabalho eu até agora. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Então Jesus, eles falam assim: olha, japonês trabalha demais, japonês trabalha 17 horas por dia, é fichinha perto de Jesus. Japonês trabalhador é café pequenininho perto de Jesus, é fichinha pequena, porque Jesus trabalhava 25 horas por dia. Aleluia, Jesus. Ele mesmo fala para mim e para você, irmã Karine, que a raposa tem covis, os pássaros tecem os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele quer dizer que ele não dormia, preocupado com a obra do Pai, preocupado em fazer a obra, a missão do seu Pai nessa terra. Aleluia, Jesus. Então veja você. Aí agora eu vejo Paulo dizendo para mim e para você. Eu vejo Paulo dizendo para mim e para você: olha, ele veio para os carentes, os necessitados, os oprimidos, enfermos, drogados, viciados, prostitutas. Ele veio para os perdidos. E veja você que a Bíblia fala para mim e para você que realmente é verdade. Ele veio para os perdidos. Aí eu pergunto para você nessa noite: você conhece alguma alma perdida por aí afora? Perdida nas bebidas, nas drogas, nas prostituição? Você conhece? Eu tenho certeza dentro de mim que você não conhece somente uma. Você deve conhecer alguma dúzia, algumas dezenas por aí, aleluia, Jesus, de pessoas que estão perdidas em todas as situações trágicas que a vida oferece para eles nos dias de hoje, perdido nas suas calamidades,
perdida nas suas enfermidades, da mente, do coração, da alma, do espírito. E as pessoas batem nas portas e não acham socorro. Nem os governos dão conta de socorrer os perdidos. Se os governos dessem conta de socorrer os perdidos, não precisaria de Deus ter enviado Jesus Cristo. E deixaria por conta dos deputados, senadores, das leis do homem, deixaria por conta dos sábios dessa terra. Aleluia, Jesus. Mas ele precisou de enviar o seu filho, porque a obra era difícil, a obra não era fácil. Aleluia, Jesus. Está entendendo, minha irmã? E veja você que Jesus então vem, e ele começa a encontrar estorvos, ele começa a encontrar pedras pelos seus caminhos, líderes religiosos, os próprios seus que recusaram ele, rejeitaram ele, impediram ele de fazer a obra, impediram ele de cumprir a missão do seu Pai nessa terra, meu Deus Jesus. E por pouco eles conseguem fazer isso. Judas, por exemplo, e outros tantos por aí. Quantas pessoas vêm para a obra de Deus e se apostatam da fé, se esfriam espiritualmente e se afastam de Deus, voltam ao vômito ou aos vômitos da sua vida. E a Bíblia fala que o cachorro é que volta ao vômito, mas aquele que Deus levantou, aquele que Deus escolheu para estar com ele, jamais volta ao vômito. Esse vai em frente rumo ao alvo. Não ao alvo seu somente, mas ao alvo de Deus, que é libertar os cativos, enfermos, oprimidos, curar os enfermos, necessitados, sarar eles, libertar a eles. Aleluia, Jesus. Você está entendendo, irmã Dinei? E veja você, Jesus, quando ele é crucificado, ele olha para os lados e não encontra aqueles a quem ele chamou. Muitos já tinham se ido, cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus afazeres. Aleluia, Jesus. Sabe, eu vejo um ladrão, eu vejo um ladrão lá do lado de Jesus na cruz, preocupado consigo, preocupado com a sua situação lá na cruz. E ele vira para Jesus e diz: o Senhor é Deus, é Filho de Deus, tira nós daqui. E o outro do outro lado, ele vira e diz assim: olha, por que você diz dessa forma com este homem humilde, simples, que nada de mal fez para essa terra, para essa humanidade? Mas nós sim, nós fizemos. Esse homem não fez nada de mal, mas nós fizemos. Eu, você e outros mais roubamos, matamos, judiamos das pessoas. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu adentrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim: minha irmã, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então veja você, tinha dois. Um estava do lado de Jesus, mas o outro estava fazendo exigências para Jesus. Ele queria resolver o seu problema, ele queria resolver a sua causa, ele queria se safar da cruz. Mas o outro não estava nem olhando para a cruz, pela sua situação, pela sua necessidade ou para a sua necessidade, mas ele estava olhando para Jesus, o Filho de Deus. Naquela hora ele abriu a visão da sua mente. Naquela hora ele abriu seus olhos como o cego de Jericó. Naquela hora, irmã Marquinhos, ele abriu o seu coração e abraçou o reino de Deus. Entrou no reino de Deus, porque Jesus entrou no coração dele naquela hora. Aramaia, xaramaia, zaramaia.
Deus deixava nada campos, né? Deixava nada curvas. E veja você, o outro ainda estava com o coração fechado. O outro não tinha aberto o coração para Deus, para Jesus. O que reinava no coração dele era a sua necessidade. Como reina no coração de muitos hoje as suas necessidades. A prioridade da vida de muitas pessoas naquele tempo como na de hoje são as suas necessidades e não as necessidades de Deus. A necessidade de Deus é de salvar almas, vidas e conduzi-las para o Senhor Jesus, conduzi-las para a casa forte, para a igreja forte do Senhor Jesus, libertá-las, transformá-las, salvá-las e depois levá-las para os céus, para ocupar as mansões celestiais de Deus. Aleluia, Senhor. E cantarem louvores diante do trono branco do Pai, hinos de louvores diante de Deus. Então veja você, Jesus ele veio preparar caminhos para mim, mas não caminhos nessa terra, mas caminhos que me levam a Deus, a grandeza de Deus. Aleluia, Jesus. Ele veio para resolver algumas coisas suas, mas o trunfo maior dele, a obra maior pela qual ele veio e para a qual ele foi enviado, é salvar almas. Almas que estão perdidas por aí agora, almas que estão cativas por aí nas prisões do diabo, de Satanás. E veja você, agora eu vejo Paulo dizendo para mim e para você, para o povo de Tessalonicenses: olha, eu sei que vocês já aprenderam coisas boas aí, e quando eu estive aí, vocês aprenderam coisas boas de lá para cá. Vocês aprenderam a amar o próximo, tem amor dentro de vocês, tem bondade dentro de vocês. Aleluia, Jesus. Tem muita coisa boa aí dentro de vocês, das quais não preciso eu falar convosco. Das quais não preciso eu falar convosco. Mas tem outras carências que eu preciso escrever para vocês. A carência do trabalho, a carência do esforço, a carência da dedicação, das quais vós ainda não tendes conhecimento, pelas quais vós ainda não se esforçais. Aleluia, Jesus. Você viu Paulo dizendo aqui? Eles tinham muita coisa de boa, irmão Fátima, mas ainda lhe faltava alguma coisa. Lhes faltava alguma coisa e Paulo então precisava escrever acerca daquilo que faltava a eles. Eu sei, dentro dessa igreja, desse ministério aqui ou em outros lugares, tem pessoas que se aborrecem com aquilo que o pastor fala, se aborreceram e se aborrecem com aquilo que o pastor prega. Aleluia, Jesus. Porque a palavra não vem do homem, a palavra vem de Deus. Para poder libertar os cativos como uma espada de dois gumes. No fundo da espinhela, no profundo, minha irmã. Conhecereis a verdade vos liberta. Então veja você, é difícil, meus irmãos, é difícil agradar a gregos e troianos. Não é fácil agradar a gregos e troianos. É difícil, irmã Fátima. Mas Jesus Cristo veio para todos. Jesus veio para os católicos, espíritas, evangélicos, gentios, não gentios. Ele veio para todos. Não tem ninguém especial para ele, todos são especiais para ele. Ele diz: olha, vocês têm tudo isso aí, mas tem algo que ainda vos falta. Vocês estão trancafiados em 4 paredes, se alimentando para vós, estão se engordando e ficando, bochuchitos, engordando, mas não tem se esparramado o que vós tens, ou do que vós tens alimentado. Aleluia, Jesus. Tudo está perfeito com vocês, porém nem tudo, ainda vos falta alguma coisa. E eu vos escrevo agora, vos instruo agora. Ele então fala acerca do trabalho.
acerca do nosso mover para Deus, acerca do nosso dedicar para Deus, acerca do nosso agir para Deus. Tem pessoas que ela vem ao mundo para resolver a situação dela. Ela resolvendo a situação da casa dela, não importa do vizinho, ela não está nem aí para o vizinho. Você está entendendo? Tem pessoas que puxam a sardinha para o seu prato, mas não está nem para o prato do outro. Tem pessoas que enchem o seu prato, mas elas cospem no prato do outro, geralmente no prato que comeu. Tem pessoas que não têm nem aí. Então Paulo, ele sabia do coração daquele povo, irmã Tatiana. Você está entendendo? Mas tinha outras coisas. Tinha outras coisas que Paulo precisava escrever para eles. Olha, está faltando isso. Às vezes você é uma pessoa boa. E ser uma pessoa boa é obrigação minha. Você não está fazendo nada de caridade, nada de bom. É obrigação de ser bom, é obrigação sua para as pessoas. Porque assim diz Jesus Cristo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quanto mais eu fizer, mais eu tenho que fazer, para que eu assome ponto junto com Deus, para que Deus escreva no livro da vida minha boa obra. Assim como ele fez com o rei Ezequias. Ele viu o rei Ezequias, a história do rei Ezequias. E veja você que as pessoas estão tomando igreja, fazendo de igreja ponto ou centro de encontros sociais hoje. Ah, você vai lá para a igreja, boa, nós encontramos lá na porta. E lá fica com o WhatsApp, com o Instagram, é mesmo. Não, hoje eles estão assim. Você já viu no colégio? Eles estão sentados juntinhos assim, ó. Aí juntinhos eles ficam passando um para o outro. E as igrejas estão copiando esses três. É, minha irmã. Eu já vi, minha irmã, já fui na igreja. Sentou lá atrás, eu aqui na frente, está lá. Eu falei, o que ele está fazendo? Aí depois foi me falar, não, é porque eles passam WhatsApp um para o outro. Mas dentro da igreja, que se levantar para por lá conversar, o pastor briga, tá louca. Você entendeu, meu irmão? O pecado é o mesmo. O pecado é o mesmo, né? Aleluia, Jesus. Então veja você, as pessoas vão para a igreja, a preocupação dela é orar por ela, pelo casamento dela, pelos filhos dela, pela casa dela, pelo marido, pela esposa e pelas salvações. Ela não lembra do pai, da mãe, do avô, da avó, do vizinho, da vizinha, da prima, do primo. Ela não lembra de mais ninguém, só lembrou dela. Aleluia, você está entendendo? Então veja você. Pode passar um pouco, Leandro. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, são pessoas egoístas, orgulhosas, só pensam em si. Tem pessoas que elas vão à igreja só para dizer assim: venha a mim o seu reino. Mas ela não quer ir para o reino. Venha a nós o vosso reino. Mas ela não quer se chegar ao reino. Ela quer se chegar só na sua necessidade, no seu problema, na resolução do seu problema, irmão. Muitas igrejas estão assim. Isso, porque vai ter uma tarde da bênção, sábado ali na igreja, vai pegar fogo lá. Vai ser bom, menino. E vai estar uns 10 profetas lá. Mas um pastor diferente para lá. Onde? Aqui. Aí a pessoa vai. Onde você vai? Eu vou para a igreja. Não, é porque o profeta, eu vou lá ver o que ele vai falar para mim. O que ele vai revelar para mim.
Está entendendo? A pessoa pega, irmã Karina, pega a revelação, a profecia e vai embora. Ela não quer saber mais de nada. O meu pai trabalha até agora, eu também trabalho, porque eu sou filho dele, disse Jesus Cristo. Eu trouxe 2 contas de luz aqui, que estavam enroladas para pagar. 2 contas de luz que estavam enroladas para pagar aqui, irmã Karina. Aí eu peguei e fui. A irmã Maria fez um apelo aí para as pessoas, que eu socorri de lá, ó, te socorri, eu não quero. Está entendendo? Meu irmão, não é fácil não. Por favor, irmã Maria, ou a pastora dela, Lúcia, ou Leandro, ou algum obreiro, não sei. Depois que foi feito o apelo, quantas pessoas procurou para poder contribuir? Apareceu algum? Apareceu? Não apareceu, não. Apareceu. Não, apareceu um. Apareceu um lá no residencial Jardim Clarissa. Quadra 3/19. Apareceu um. Apareceu um homem chamado Venceslau Sudário Rodrigues, que deixou de pagar a conta da luz dele para poder pagar a conta da luz da igreja, para que nós não tivéssemos aqui no escuridão na quarta-feira, no dia do culto. Eu fui lá e paguei online. Desintegrei o meu, deixei de pagar o meu para pagar da casa de Deus. O meu pai trabalha e eu trabalho até hoje, até agora. Então, irmã, eu não me preocupo somente com o meu vestir. Eu não me preocupo somente com o meu comer, dos meus filhos, da minha esposa. Eu tenho me preocupado e aprendi a me preocupar com situações de outras pessoas, principalmente quando se trata de libertação, cura divina, conquista do reino de Deus. E Jesus era assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É verdade, minha irmã. Outro dia eu fiquei, me falaram uma coisa aí, porque Deus permite eu saber, né, irmão? Me falaram uma coisa aí. O pastor que se lasca, que se dá na igreja dele. A igreja não é minha, é mentira. Quem disse para você mentiu? O diabo usou ele, pai da mentira. Porque Paulo está dizendo aqui, é a palavra de Deus que está dizendo a verdade. Vocês são bons, são sinceros, fazem isso, aquilo, mas falta uma coisa para você. Falta você trabalhar para Deus. Você viu aqui? Ou eu estou mentindo, irmão? Estou mentindo? Estou mentindo não, irmão. Tá ali. E eu estou escrevendo para você aprender como se trabalha para Deus. Tem alguém aqui que se interessa em aprender como trabalha para Deus? Tem alguém aqui? Aleluia, Jesus. Aprender a trabalhar para Deus, irmão, não tem dificuldade não, mas é complicado. É complicado, sabe por quê? Porque envolve interesse, envolve amor, querer, dedicação, pensar nos outros, pensar naqueles que não são do nosso meio. Aleluia, Jesus. Eu tenho um testemunho da sua nora, estava na rádio, no qual ela fala: eu agradeço a Deus, agradeço a minha sogra por ela ter me trazido para esse ministério, onde Deus usou o pastor Venceslau, o pastor Velho, o irmão Leandro, para me ajudar. Saiu da graça. O meu pai trabalha, eu também trabalho. E alguns que aprenderam a tomar a cruz e seguir a Ele. É fácil, não, Fátima? É fácil, Fátima. Aleluia, Jesus. Eu não trabalho para o homem, eu